Esse PowerPoint, particularmente, que eu vou mexer agora, é um PowerPoint que eu tive a oportunidade de fazer para uma turma que não é do Mackenzie, uma turma do interior, tá bom? E eles tinham muita dificuldade da visão espacial, aí eu falei, bom, deixa eu ver se eu consigo resolver de uma maneira interessante, tá? E aí o que eu fiz foi o seguinte, eu adquiri um aquário, tá? Eu fui numa dessas lojas aí de pet e tal, aí tinha um aquário velho quebrado lá, inclusive, né? Cheguei pro dono e falei, olha, eu não tô afim de peixinho nem nada, eu só quero para botar alguma coisa, né? E aí esse aquário estava até na vitrine, estava sem tampa e tal. Eu tinha até dúvida. Ele falou, não, tem água. Eu estava até com medo de vazar água nele. Ele falou, não, não chega a vazar. Ele testou. Eu falei, não, tudo bem, aqui eu preciso para fazer uma atividade ilustrativa. Então o que eu fiz? Eu peguei o aquário para exatamente ilustrar um terreno irregular, né? Um terreno inclinado, né? E aí o que eu fiz? Eu coloquei areia no terreno irregular. Mas antes de botar areia, eu fui lá com uma reguinha, eu medi, eu fiz várias medições com aquela canetinha que a gente usa para desenhar na lousa, né? Ilustrando como se aqui fosse 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, acima de um plano de referência que seria o fundo do aquário, tá? E aí eu joguei um pouco de areia, e a areia está simulando um terreno inclinado, tá? Então, você pode imaginar as cotas do terreno, hipoteticamente, essas aqui marcadas, né? E aí eu vou fazer a seguinte movimentação. Vou chacoalhar o aquário de forma que a areia que estaria acima de uma cota média seja jogada no espaço onde seria abaixo de uma cota média, tá? E aí é isso que acontece, tá? Então, quando você agita o aquário, aquela areia, né, que estava de uma forma inclinada no aquário distribuído, né, ela seria um nível médio, tá certo? Esse movimento, imagina isso aqui sendo um terreno original, e você vindo com uma escavadeira, com um trator aqui, fazendo o nivelamento da terra, seria exatamente chegar na cota média, né, daquele lote. Imagina que o contorno do aquário é o lote, né, e aí você fez exatamente a cota média, tá? Eu fiz como? Obviamente eu peguei, estava agitando a areia, ficou, né, e aí nivelou, né? Na prática, quando a gente faz um nivelamento, né, compensando o corte aterro, né, aquele cálculo da cota média, a gente faz exatamente isso, tá, pessoal? É como se a gente pegasse todo o terreno, toda a terra do terreno, chacoalhasse lá e colocasse desse jeito, tá bom? Claro que para fazer aqueles cálculos que a gente utiliza, a gente está usando a formulinha da integral numérica, né? Como é que é a formulinha da integral numérica? Você imagina que você, num terreno aqui mais ou menos uniforme, né, numa seção do terreno, você fez assim, você marcou, dividiu o terreno em seções iguais, né? E aí você foi achando essa altura do terreno, né? Então, se eu pensasse aqui no nosso aquário, você imagina que eu fui usando essas linhas aqui, eu teria essa seção aqui do vidro aqui, eu fui pegando medidas constantes, né? E eu fui achando essas alturas aqui, tá? E aí, a fórmula da integral numérica vai me dar a área dessa superfície aqui, ó. É só da superfície, tá? Por quê? A integral numérica, ela faz o cálculo da área, né? Mas qual que é a matemática que existe por trás disso? Quando eu fiz aquelas retas verticais, eu consegui definir seções que têm o formato do trapézio, tá? Seções que têm o formato do trapézio, essas seções aqui, tá? E a fórmula do trapézio é essa aqui, que vocês já aprenderam há muito tempo, né? A área é igual base maior, né, altura, vezes base maior mais base menor sobre 2, ou seja, é como se fizesse uma média dessas bases. Se eu virasse assim, né? É base maior mais base menor sobre 2 vezes o h, que é a altura, né? Só que no nosso caso, a altura é o passo aqui que nós temos. A base maior seria essa, a base menor seria essa. Então, o y0 seria aqui nesse exemplo a base maior, o y1 a base menor. A média dos dois, né? Bzão mais bzinho sobre 2, seria uma base intermediária. Isso formaria um retângulo, né? Então, essa base intermediária vezes a altura seria a área do triângulo, que é essa fórmula da área do trapézio. Bom, quando você faz isso aqui para todos esses trapézios, né? Então, voltando novamente na nossa ilustração aqui, imagina esse trapézio aqui. Ó, até posso ver, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, só para ilustrar para vocês aqui, né?
hipoteticamente falando, claro, tá? Imagina que eu tenho aqui um marca-texto, certo? Imagina que esse marca-texto aqui, vou pegar aqui, então, por exemplo, esse aqui seria um trapézio. Aqui um trapézio. Eu estou usando uma versão antiga do PowerPoint aqui, e essa versão antiga, às vezes, ela estoura. Então, imagina que esse aqui é o primeiro trapézio, tá? Isso aqui, ó. Todo esse espaço aqui. Essa aqui é a área do primeiro trapézio. Viu o que eu falei? Vamos tentar mais uma vez, ó. Para a gente deixar bonitinho aqui. Fazer o contorno. Deixa. Aqui seria o primeiro trapézio, tá? Ô, Jesus, tá difícil. Vamos tentar de novo. Então, imaginemos aqui que esse aqui é o primeiro trapézio, tá? Por exemplo, poderíamos imaginar hipoteticamente, seria esse trapézio aqui, tá? Só ilustrando. Faz de conta que esse aqui é o primeiro trapézio, né? Parece bobagem, viu, pessoal? Mas entender essa formulinha aqui vai ajudar muito vocês aí. Ah, não acredito. Tentar mais uma vez. Se não der certo, eu paro de dizer. Esse aqui é o primeiro trapézio. Caramba! Bom, então faz de conta, esse aqui é o primeiro trapézio, tá? Aí a gente muda de cor aqui. Faz de conta que esse aqui é o segundo trapézio. Vou pegar uma cor que apareça mais aqui. Faz de conta que esse aqui é o segundo trapézio. Certo? Então, na nossa ilustração aqui, faz de conta que esse aqui é o segundo trapézio. Tá difícil. Vou ter que fazer de outra forma isso aí. Tá mais uma vezinha aí. Aqui é o segundo trapézio. Pronto. Já desisto, tá? Depois nós temos aqui o terceiro trapézio. Certo? Depois nós temos um outro trapézio aqui. Vamos pegar aqui. Vou que seja esse aqui. E depois, só para fechar, mais um trapézio aqui. Sei lá que cor vai aparecer bem. O escuro vai ficar bom aqui. Por exemplo, nessa nossa figura aqui, então assim, cada um desses trapézios representou esse lado aqui, certo? Então, na fórmula do trapézio, vamos apagar tudo isso aqui, que ficou uma porcaria. Então você imagina que cada trapézio desses aqui é que nem esse que eu fiz aqui, tá? Então cada trapézio desses aqui, ele teria essa formulinha. Então quando você combina essas fórmulas da área do trapézio aqui, né?
se você for simplificar, ela vai dar essa fórmula que você está vendo aqui embaixo. Tá bom? Deixa eu... Ela dá essa formulinha aqui, ó. Tá? Então, essa fórmula que vocês estão vendo aqui é a fórmula da integral numérica. Tá? E, na verdade, pessoal, eu posso confessar a vocês que, como aluno, eu comecei a entender cálculo por causa dessa fórmula, tá? Nossa, hoje está difícil aqui. Estou apanhando aqui com o marca-texto. Tá? A gente pode entender o seguinte, essa fórmula que eu estou marcando aqui para vocês é a fórmula da integral numérica. Ela é a fórmula que explica exatamente como você calcula toda essa área aqui, tá? Então, toda essa área aqui foi calculada como? Foi calculada exatamente com... Foi calculado exatamente com a somatória desses trapézios todos aqui, tá? Então, a gente foi indo aqui, desculpa esse estouro aqui, tá? Mas exatamente esse princípio que está aqui é o que faz esse cálculo aqui. Bom, muito bem. Então, é importante a gente entender essa dedução aqui, porque essa área do trapézio que a gente está vendo aqui... Essa área do trapézio que a gente está vendo aqui é exatamente o mesmo princípio dessas fórmulas aqui, tá? Só que em vez de você ter a função matemática, como você teria aqui, você já está direto usando o cálculo da área, tá? Então, da primeira seção à última, então é exatamente isso aqui, tá? Aí você imagina o terreno dividido dessa forma aqui, certo? Ou seja, o nosso terreno é o contorno aqui do nosso aquário. Só que você imagina que eu fiz aqui várias faixazinhas aqui no meio do terreno, tá? Então teria assim, por exemplo, isso aqui que a gente está vendo aqui poderia ser a seção D, tá? O outro lado do aquário poderia ser a seção A. E no meio do terreno eu poderia dividir em duas vezes aqui, em forma quadrada, a seção B e a seção C. Então você imagina que essa fórmula do trapézio, eu vou fazer em várias partes do meio do terreno, eu consigo com isso achar as seções, né? Então, por exemplo, eu acharia 4 seções aqui, né, usando esse tipo de fórmula. Eu consigo, ao fazer isso, né, eu consigo fazer, no caso aqui, né, para simplificar, eu fiz imaginando a cota de 30 em 30 metros, né? Como se fosse, por exemplo, imagina que fosse um terreno aqui, 30, 60, 90 por 30, 60, 90, 120. Imagina que cada quadrado desse aqui teria 30 por 30, tá bom? E aí eu fiz a seção A, a seção B, a seção C, a seção D, e eu achei em cada uma delas a respectiva área aqui embaixo, tá bom? E aí você, olhando de cima o seu terreno, você teria essa área, que eram exatamente as seções. Que seções mesmo? Essas seções aqui, né? Então, no meu aquário aqui, no meu terreno, tá bom? Só que aí tem um detalhe interessante, né? Quando você faz integral de integral, ela vira volume, ou seja, você imagina a área dessa seção, a área dessa seção, a área dessa seção, a área dessa seção, olhando aqui nesse sentido aqui como integral, usando exatamente... Aqui foi de 20 em 20 metros, tá? Aqui eu comentei que era 30 em 30 metros, mas eu fiz o exercício todo de 20 em 20 metros, tá? Depois eu precisaria até consertar aqui. Bom? Mas tudo bem. Então você imagina aqui de 20 em 20 metros, né? O que acontece? Se eu aplicar essas áreas aqui, é como se fosse integral de integral. Então, eu vou usar o mesmo princípio, né, da fórmula, que o primeiro... a mesma fórmula aqui, ó. Tá? Que a primeira aresta fica com peso 1, as intermediárias com peso 2 e a última com peso 1, né? Só que agora as nossas arestas aqui são as áreas, né? Então, as da ponta vão ter peso 1 e as internas vão ter peso 2. Substituindo, eu acho o volume de terra. Que volume? O volume dessa terra aqui, ó. Dessa terra aqui, dessa areia que eu tenho no aquário.
Agora, essa areia não é a mesma que essa? Se eu chacoalhar aqui, não é a mesma areia, só que aqui ela está inclinada, né? E aqui ela está já ajeitadinha, bonitinha no fundo, né? Então, essa areia aqui, matematicamente, eu fiz toda essa calculeira que eu mostrei aqui para chegar no volume dela, tá bom? Agora, quando eu chacoalho o terreno, eu já tenho o volume, né? Aqui no aquário, eu poderia vir com uma régua e medir a cota aqui. Eu fiz estrategicamente aqui na cota 10 esse exemplo, tá? Mas, se vocês olharem aqui, certo? Eu achei o volume. Agora, presta atenção. Eu achei o volume. O que é o volume? Tanto faz a areia nessa posição ou nessa, o volume é o mesmo, certo? Só que aqui ela está inclinada e aqui ela está fechada. Então, quando eu chacoalhei, ficou desse jeito, eu não tenho a dimensão da largura e o comprimento do aquário, ou seja, a largura e o comprimento do lote, e eu acabei de achar a altura, eu quero achar essa altura, mas eu tenho o volume. Então, olha que interessante, o volume, né, base vezes altura, a base você acha largura vezes comprimento e a altura é o Z. O que é o Z? O Z é a nossa cota, a cota média que eu quero, tá? Então, eu consigo achar a área do terreno, medindo largura vezes comprimento, e eu consigo o volume eu acabei de calcular, né? O volume que eu acabei de calcular dividido pela área vai dar quem? Ou seja, se eu passar de 20 para cá, vai dar quem? Vai dar a minha cota média, tá? Então, supondo que eu tenha esse volume que eu calculei agora há pouco com vocês, e eu tenho a área fácil de calcular, eu acho a cota média, tá? No nosso caso aqui, o 30 mais aqui é o seguinte, né? É que para simplificar o terreno aqui... era isso. Para simplificar o terreno aqui, se eu subtrair 30 de cada cota, o que acontece? Vai ficar mais fácil. Então aqui, em vez de 36, vai ficar 36, 30, vai ficar 6,30. Aqui, em vez de 34,80, vai ficar 4,80, né? E assim sucessivamente. Aqui, em vez de 30, 0,80, vai ficar 0,80. Então fica mais fácil. Por essas contas que a gente fez aqui, tá vendo? Foi tudo com essas medidas aqui, tá? Então ficou mais fácil simplificar o terreno, tá bom? E aí a gente achou essa cota média. Só que, aí você calculou o volume de terra para depois achar a cota média, né? Uma outra forma que você tem para calcular a cota média é fazer o quê? Você divide o terreno em pontinhos e quadrículas, né? E você faz assim, ó. O pontinho que vê 4 quadrículas, ele interfere 4 vezes, então ele tem peso 4. Os pontinhos que estão na borda, que pegam 2 quadrículas, ele tem peso 2. E os pontinhos da quina, que só pegam uma quadrícula, tem peso 1. Então, aquelas cotas que eu tenho aqui, ó, essa aqui vai ter peso 1, essa aqui vai ter peso 1, essa aqui vai ter peso 1 e essa aqui vai ter peso 1. As da lateral todas vão ter peso 2, certo? E essas aqui do centro, como vem 4 quadrículas, vão ter peso 4. Então, agora, o que eu faço? Olhando dessa forma, eu anotei as cotas de peso 1, as cotas de peso 2, as cotas de peso 4. Fiz a somatória. E qual vai ser minha cota média? A cota média, pessoal, é uma média ponderada. Então, as de peso 1, uma vez a somatória de peso 1, mais 2 vezes a somatória de peso 2, mais 4 vezes a somatória de peso 4. Peso 1, 2 e 4. Agora, quantos pontos eu tenho de peso 1? 4. Então, uma vez os de peso 4. Quantos pontos eu tenho de peso 2? 10. Então, 2 vezes de peso 2. Quantos pontos eu tenho de peso 4? 6. Então, 4 vezes 6. Isso aqui é uma média ponderada. E eu achei essa cota, 34,3. Que se vocês olharem, né, na matemática que eu fiz aqui, deu a mesma coisa quando eu dividi o volume de terra pela área, deu 34,3. Então, são duas formas diferentes de calcular a cota média.